eu vou fazer alguma coisa contra essa pessoa, ou a pessoa vai colher naturalmente o que ela plantou, certo? A falta de respeito, a falta de cuidado ali com o sagrado do outro. Então, Libra tem a ensinar que a gente não deve gastar nossos esforços, nossas energias para conspirar, para devolver, para se vingar de nada. A lei do retorno opera de forma natural. Muitas vezes a gente olha o rosto, né, e julga por conta da idade, por conta da cor da pele, por conta do gênero e não escuta e não absorve o conteúdo daquela pessoa. Então Libra também tá aí para ensinar pra gente tapar um pouquinho os olhos, lembrar que a justiça é cega e o que tá ali sendo medido nos pesos da balança é algo que vai muito além do que os olhos podem ver. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou Micael Sete Astros e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características mais luminosas do signo de Libra. A gente começou recentemente aqui no canal uma nova série onde a gente fala do lado B, vai falar do lado B dos signos, exaltando as maiores características dificultosas que acabam entrando no meio da convivência e dando uma fama um pouco negativa para cada signo. Só que não é justo a gente falar só do lado ruim, só olhar para o lado ruim. Então hoje a gente vai falar das maiores virtudes que o signo de Libra tem e o que ele ensina, qual é o trabalho dele de ensino para os outros signos do zodíaco. Como a gente comentou no último vídeo, Libra é o signo de número 7. E o 7 está relacionado com a arquitetura da criação, né? São 7 notas musicais, são 7 cores do arco-íris e também são 7 sistemas cristalinos que formam os elementos minerais do nosso mundo. Então, o 7, ele é um número relacionado diretamente com o divino, o sagrado, a força criadora. Libra, por ser o 7º signo do zodíaco, consegue ser o grande alquimista que entende como as leis da vida funcionam e por isso preocupa-se não só consigo, também preocupa-se com o bem-estar dos outros. O problema é quando isso pesa mais para o lado do outro na balança e Libra esquece de si mesmo. Libra é um signo extremamente doador e consegue, através das suas palavras venusianas e doces, encontrar meios termos para situações totalmente separadas por opostos, né, totalmente radicais, um avesso um ao outro. Quando chega numa situação de conflito, consegue conversar com uma parte, conversar com outra, depois unir as duas, por mais extrema e por mais dicotomia que haja entre ali as duas partes. Não só pelas palavras doces, mas também por se colocar no lugar do outro, ele consegue sentir o que o outro sente e entender o que naquela situação ele gostaria de ouvir. Então é isso que ele vai colocar. Por isso, Libra é um dos signos mais acolhedores, empáticos e gentis do zodíaco. Por ser tudo isso, ele também é um dos maiores anfitriões da astrologia, aquele que sabe receber muito bem as pessoas na sua casa e sabe tratá-las com respeito e carinho, assim como é um dos signos mais respeitosos quando também vai visitar a casa de alguém, pessoa super educada quando tá vibrando ali no lado bom da situação. Por ser um signo que fala dos dois lados, ele também é um signo muito recíproco, que busca assim a reciprocidade, muito parecido com o seu próximo signo, que é o signo de Escorpião. Tem muita ligação com a lei do retorno. Libra representa aí a justiça divina. É um signo que entende muito bem que para todo plantio existe a sua colheita. A diferença aqui do escorpião é que o escorpião muitas vezes acha que a colheita tem que partir das próprias mãos dele. Então a pessoa fez mal para o escorpião vai lá e devolve na mesma moeda. Libra entende esse mecanismo também, só que por ser de Vênus e não de Marte, compreende que quem vai executar a recíproca, quem vai colocar
a lei do retorno em prática não é as próprias mãos da pessoa, né? E sim um movimento concatenado com todo o cosmos, né? É impossível você cultuar o que quer que seja do cosmos e não considerar a lei do retorno, porque ela é inerente a tudo que existe. Ela não é capaz de impedir reações físicas e químicas, mas ela justifica, ela é a força por trás de todas as reações químicas e físicas que existem. Mesmo se você for uma pessoa boa ou ruim, sempre você vai estar sujeito às leis básicas do universo, né? A lei da gravidade é uma delas. Agora, isso não justifica, né? Isso não serve como desculpa para você sair fazendo o que der na sua telha, como se você escapasse de certa forma da lei do retorno. E para isso eu vou dar um exemplo básico aqui. O que Libra traz do aprendizado? Por exemplo, contrato uma pessoa para vir fazer um serviço de jardinagem aqui no quintal. Vamos supor que essa pessoa chega e eu peço para ela não mexer em determinada planta, porque aquela planta é consagrada em nome de uma força espiritual. O jardineiro vai lá e destrói a planta. Eu vou fazer alguma coisa contra essa pessoa, ou a pessoa vai colher naturalmente o que ela plantou, certo? A falta de respeito, a falta de cuidado ali com o sagrado do outro. Então, Libra tem a ensinar que a gente não deve gastar nossos esforços, nossas energias para conspirar, para devolver, para se vingar de nada. A lei do retorno opera de forma natural. Por ser um signo de Vênus, é um signo que carrega um bom gosto excepcional. E por ser um signo de ar, ele está muito mais ligado aos valores que embelezam a pessoa através do caráter, da moral e da ética, do que os valores estéticos físicos que estão associados ali a um padrão de beleza que existe. Então Libra consegue ver a beleza nas pessoas através do caráter. Ele consegue enxergar a beleza sutil da pessoa, e isso é muito bonito, especificamente num contexto social mundano, onde as pessoas valorizam muito mais a aparência e a estética e não enxergam a beleza intelectual, a beleza moral que a pessoa carrega. Muitas vezes a gente olha o rosto, né, e julga por conta da idade, por conta da cor da pele, por conta do gênero, e não escuta e não absorve o conteúdo daquela pessoa. Então Libra também tá aí para ensinar pra gente tapar um pouquinho os olhos, lembrar que a justiça é cega e o que tá ali sendo medido nos pesos da balança é algo que vai muito além do que os olhos podem ver, certo? Então, Libra também tem muita relação com a arte, porque é nesse lado é nesse lado venusiano sutil que Libra consegue se conectar com a arte. Então, Libra está relacionado com todas as artes que não passam por uma etapa física. Por exemplo, uma pintura, uma escultura é uma forma de arte que tem a ver com o elemento material que você vai manipular. As artes que estão ligadas a Libra estão mais a ver com as artes sensoriais. A música, a dança, a poesia. Então são artes que a gente não pode pegar. É uma coisa mais etérica que tem a ver com a força do ar. Por ser também um signo de Vênus, Libra é um signo extremamente amoroso e carrega um tato sensível muito bonito de se observar. Tem muito a ensinar aos outros signos na questão do tato. Existem alguns signos que se seguram demais para falar o que pensam porque não sabem como colocar aquilo que pensam. Outros signos que querem muito expressar aquilo que acham, que pensam e acabam chutando o pau da barraca. Libra propõe uma coisa diferente, né? Às vezes você tem que expressar uma insatisfação, só que com o seu tom de voz você consegue expressar algo totalmente desagradável de uma maneira muito bonita, que fica até gostosa de ouvir.
Então Libra traz essa solução para esse embate, dizer ou não dizer, fazer ou não fazer, expressar ou não expressar, falar ou não falar. Quantas vezes a grande maioria das pessoas não é honesta em relação àquilo que incomoda, aquilo que não gosta, prefere se afastar, varrer para debaixo do tapete do que dizer aquilo que está incomodando. Uma vez eu ouvi um mestre espiritualista, pelo menos ele se coloca, né, dessa maneira, dizer que quando você recebe alguém na sua casa e você não gosta da companhia da pessoa, você deve fazer um feitiço ali com a vassoura para a pessoa nunca voltar mais. Nossa, que maturidade espiritual. Ao invés de falar para a pessoa, olha, eu não quero mais que você frequente na minha casa, eu vou lá e utilizo um feitiçozinho com vassoura para a pessoa não voltar mais. Né? E aí eu tenho diversas concepções, né, a respeito desse tipo de atitude e muitas pessoas achando que isso seria talvez a atitude mais madura. Libra tá ali para questionar, né, e lembrar tudo aquilo que você deposita no divino, no sagrado, a recíproca vem com uma força maior. Então, para fins kármicos, para evitar gerar karmas, seria muito melhor você chegar na pessoa e dizer, às vezes num tom de voz, explicar, colocar ali os seus argumentos, mostrar para a pessoa que você tem a sua razão em tomar a decisão dela não frequentar mais sua casa, ao invés de utilizar feitiços de quinta categoria para afastar a pessoa dos seus caminhos. Também fala muito dessa ética e dessa moral, dessa justiça que extrapola os conceitos de justiça terrena, que a gente coloca ali como justiças do homem. Então Libra tá ligado aí com uma justiça maior, uma justiça divina, que não importa o quanto você tente acreditar ou até mesmo ensinar outras pessoas que pode ter formas de burlar a lei do retorno, burlar a lei do karma. Essa força arquetípica que está impressa nos céus e que, portanto, rege também o reino quitônico, rege tudo que existe, não tem como escapar. Não tem uma frase que diz assim, a lei tarda, mas não falha? Então, a justiça tarda, mas não falha? Então, não à toa, Libra também tem uma outra característica muito luminosa, que é a paciência. Um dos signos mais perseverantes e pacientes do zodíaco. Eles conseguem realmente engolir vários sapos até chegar no momento certo de encarar aquela situação. São muito estratégicos na questão da paciência, sabem como se colocar para não perder a classe e não perder a razão. Libra é aquele signo oposto a Áries que diz para a pessoa que muitas vezes revoltada ali com raiva da situação, tem a vontade ali de partir para cima e agredir o outro ali na mesma moeda. Libra é aquela voz interior que fala pra gente, cara, se você partir para cima e fizer a mesma coisa, você está se igualando e você perde a sua razão. Então, é aquela voz da maturidade interior que quer sempre sair por uma alternativa menos drástica. Muitas pessoas vão olhar para essa característica do signo de Libra e entender como algo talvez medroso ou muito baunilha, como muitas pessoas falam. Só que a gente não pode deixar de observar que muitas vezes grandes prejuízos e grandes conflitos são causados porque culturalmente nós acreditamos que devemos reagir à mesma altura, né? Existe aquela concepção do você não deve levar desaforo para casa. O que seria levar um desaforo para casa? Seria esperar a hora certa de responder? Né? Então, Libra é aquele signo que entende que perante uma violência, perante uma injustiça social, a solução não é partir para cima
com uma arma também contra a pessoa que defende o armamento, mas sim é buscar vias jurídicas, vias legais de estar encarando aquela situação de violência e de injustiça social. Então, Libra, ele pode parecer um pouco omisso, mas quando decide se posicionar, quando se decide, é uma decisão que tem fundamentos profundos, porque é um signo que para refletir e ponderar bastante. Então, apesar de parecer ali uma certa indecisão, se trata de uma precaução para que aquela decisão ela não seja um simplesmente chutar o balde. A gente costuma valorizar mais o chute do balde, porque ele é uma coisa que expressa uma maior masculinidade, por isso a gente acha que isso é o exemplo de decisão e de atitude. E quando a gente vê uma pessoa refletindo um pouco mais, pensando um pouco mais, a gente acha que isso é ser infantil ou imaturo ou indeciso, quando na verdade é o correto a se fazer é pensar antes de tomar qualquer atitude que seja. O problema é o exagero, certo? É a dúvida constante. Certo, pessoal? O que mais que a gente pode falar sobre o signo de Libra? Libra, por ser um signo de número 7 e por ser um signo de ar, é um signo extremamente, que tem a possibilidade aí de ser extremamente espiritualizado. Então, é um signo que tem muita relação com a fé e é um comportamento que muitas vezes, nessa busca por tentar entender qual a melhor alternativa e solução para os seus próprios problemas, não necessariamente dos outros, vai estar buscando aí o artifício da fé para encontrar as respostas e por isso se torna um signo muito espiritualizado e por conta da sensibilidade venusiana acaba sendo muito mediúnico também, muito sensível. Então são mediunidades de sensibilidade, a pessoa consegue ali ter os seus 5 sentidos dobrados, né? Tanto para o lado físico quanto o lado material, olfato, audição, tato e por aí vai, tá? Isso quando não também, através do próprio viés artístico, acaba canalizando muitas informações e inspirações que vêm direto da esfera espiritual. E isso acontece muitas vezes sem o libriano ou libriana perceber o que está acontecendo, porque é algo natural. A pessoa tem esse instinto interno de, ao invés de reagir instintivamente como a gente imagina, ali o instinto da pessoa é ao contrário, a pessoa respira fundo e para pensar sobre o que ela vai fazer, certo? Libra, portanto, é o signo da alquimia, o signo da lei do retorno, o signo do equilíbrio, da reciprocidade e da justiça divina. E essas são algumas das virtudes de Libra, algumas das partes mais luminosas e que tem muito a ensinar pra gente, né? Porque, como eu gosto de reforçar, todo mundo tem todos os signos do zodíaco no seu mapa astral. Então, todo mundo tem Libra em algum lugar do mapa, gostando muito de Libra ou não. Não importa se você curte, se você não curte, você tem todos os signos no seu mapa astral. Então, é uma coisa que algumas pessoas que têm mais posicionamentos nessa energia vão ter de uma maneira mais instintiva, natural. Outras vieram para aprender a desenvolver esse sentido do se colocar no lugar do outro e aprender que você também tem defeitos, né? É muito fácil a gente olhar para a nossa vida e olhar o que a gente tem de bom e exaltar o que a gente tem de bom e olhar os nossos defeitos. A gente consegue ser justo com a gente mesmo, né? E olhar também a parte luz e a parte sombra de uma maneira honesta, madura e realista. Difícil, né? Esse é um dos ensinamentos de Libra pra gente. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem aqui as minhas redes sociais, e-mail, Instagram e o WhatsApp. E você também pode deixar o seu like, o seu comentário e tudo mais, que ajuda muito o canal, beleza? Um beijo!
Tchau!